Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje trazendo os deputados Edson Santos, deputado federal do PT, e Robson Leite, deputado estadual também do PT. Deputado Edson Santos, como é que o senhor vê a possibilidade de um governo petista para o Rio de Janeiro? Esse governo seria, mais ou menos, a mesma linha da pergunta que fiz ao Robson Leite, muito diferente do governo Sérgio Cabral? Não, eu diria que é um governo de continuidade das ações construídas pelo governo federal e o governo estadual aqui no Rio de Janeiro, que deu a possibilidade, nos deu a possibilidade da recuperação do Estado, né? Essa questão de transporte, eu acho que é uma falha que o governo do Estado tem. O metrô, o Robson colocou aqui com muita propriedade, ele precisa, né, que outras linhas sejam criadas para que ele efetivamente cumpra com a sua função, uma melhor gestão do sistema de trens na cidade, no estado do Rio de Janeiro, integrando a região metropolitana. Tem um projeto muito interessante que a presidente Dilma, junto com o governador Sérgio Cabral, apresentaram em São Gonçalo, de um monorail que vai ligar Niterói ao município de São Gonçalo, e isso será um benefício muito grande na locomoção da população ali daquela região. O que eu acho é que por exemplo, eu não vejo, assim, do ponto de vista das ações do governo, né, eu vejo que nós daremos continuidade a muita coisa. Agora, de uma forma diferente, né, com uma maior participação da sociedade, né, esses conflitos que nós tivemos, por exemplo, na questão da aldeia Maracanã, que reconhecidamente o governador fez autocrítica, né, do procedimento que o Estado teve com aquela comunidade ali, não aconteceria num governo do PT. Ou seja, eu acho que nós teremos, né, do ponto de vista da relação com a sociedade, uma postura mais participativa e democrática. A candidatura do senador Lindbergh é uma candidatura de oposição ou de continuidade? Nós temos que defender o legado. Minha opinião é que nós temos que defender o legado que foi gestado nesses 8 anos aí da relação do governo federal com o governo estadual, né? Então não dá para a gente chegar aqui e dizer que o governo atual é um governo péssimo e que não é um governo que fez realizações. O governo fez realizações e realizações, inclusive, em parceria conosco, né? Esse investimento do arco rodoviário, né? Nós tivemos recentemente no município de Queimados, né, os investimentos que faz na questão do desenvolvimento regional, que são questões que na minha opinião, a gente tem que manter e temos que amplificar, né? Agora, o grande problema que eu vejo é um certo desgaste da administração do PMDB, desgaste da liderança do governador Sérgio Cabral no Rio de Janeiro. E nesse aspecto, em função da necessidade de darmos continuidade a tudo que vem ocorrendo de virtuoso no Rio de Janeiro, o melhor nome é o do senador Lindbergh Farias. Deputado Robson Leite, chegou ou não o momento do PT deixar o governo Sérgio Cabral? Há uma discussão no partido a respeito disso. O presidente Quaquá defende a saída imediata, há quem defenda a saída somente em março, há quem defenda que isso se prolongue até março, quando o governador se desincompatibiliza, deixa o cargo para certamente concorrer ao Senado. Qual é a sua avaliação? Olha, Ricardo, eu tenho defendido o rompimento já há algum tempo. Tenho defendido desde o ano passado. O PT é assim, a gente tem nossas divergências aqui, mas a gente tem um objetivo comum, a gente pode discutir aqui qual a melhor maneira de ir do centro à Madureira, se é pela via amarela, se é pelo centro, né? Eu sou um pouco mais radical aqui, eu acho que a gente deveria ter rompido já, né? Agora, esse assunto, a direção partidária definiu a entrega à direção nacional do partido. Eu continuo com minha posição, eu acho que a gente já deveria ter rompido com esse governo. Para mim, é um governo, evidentemente, que os méritos que o Edson coloquei corretamente, são méritos, inclusive, nossos. O que tem são méritos do governo federal. O governo federal deu muito recurso ao Rio de Janeiro. O que eu não consigo concordar é um governo que bate em professores, o que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem feito com o professorado, né? Veja a greve histórica que aconteceu, a questão que entrou na cidade, o debate de planejamento urbano na cidade. Há um desastre em curso, na minha opinião, por parte... O desastre se dá pelo seguinte: você precisa pensar a cidade submetendo o interesse privado ao interesse público, não o contrário.
Quem mora em Jacarepaguá está sofrendo experiências de falta d'água históricas que nunca aconteceram, que em parte é responsabilidade da SEDAI, sim, não quero negar isso, mas há um crescimento desordenado da ocupação urbana, sobretudo Jacarepaguá, Freguesia, Taquara, especulação imobiliária, e não adianta a prefeitura atual chegar e dizer que emitiu um decreto para suspender o que o antigo mentor e mestre do atual prefeito Eduardo Paes, o César Maia, fez, que foi a mudança de gabarito de construção, ampliando. Nós temos um decreto suspendendo as licenças. 95% das licenças das construções dos próximos 4 anos já foram emitidas. Serão umas 4, 5 mil famílias que vão chegar nessa região sem planejamento de infraestrutura. Transporte é um desastre com esse crescimento. Água, abastecimento, luz, enfim, tudo. Tem que mudar essa concepção de crescimento da cidade. Do ponto de vista do planejamento urbano em relação à Prefeitura do Rio. Mas o PT tem o cargo de vice-prefeito. Até que ponto o partido influencia ou não? Vou radicalizar mais um pouco. A minha proposta, inclusive, era o rompimento no Estado e no município. Também no município? Nós já fizemos isso antes, nós rompemos com o governo Garotinho, tendo vice-governador, não tem problema nenhum. Eu quero dizer só uma questão que acho que é importante. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade que é a Olimpíada. Todo mundo olha para Londres. Eu gostaria que o prefeito deixasse de olhar para Londres e olhasse para Barcelona. Barcelona teve um projeto de Olimpíada onde os recursos chegaram, evidentemente, atendendo aos interesses dos Jogos Olímpicos, mas prioritariamente ao interesse do planejamento urbano da cidade, transporte, enfim, um legado que você deixa para quem mora na cidade. Eu quero entender por que a prioridade do Rio de Janeiro é transportar quem chega no aeroporto e vai para a Barra da Tijuca, em termos de transporte. Essa, na sua avaliação? Isso é um erro. É um erro. Desastre. E é uma prioridade vai acabar a Olimpíada pelo setor privado e não pelo sem setor, sombra de dúvida, pelo interesse imobiliário, da demanda da espontânea. especulação imobiliária. Tem que romper com essa lógica e colocar. E olha que o PT tem experiências nisso. Em Campinas, como administração da cidade, Santo André e outras cidades, nós fizemos, Porto Alegre, nós fizemos 4 mandatos seguidos, fazendo esse enfrentamento, sendo oposição ao governo federal, com reconhecimento, inclusive, da ONU e da Unesco, com administrações participativas, democráticas, que fizeram um enfrentamento de um planejamento urbano orientado ao interesse público, não ao interesse privado. Deputado Edson Santos, o senhor concorda que chegou o momento de um rompimento, até mesmo com o prefeito Eduardo Paes? Eu acho que nós estamos, nesses 12 anos aí, mudando a cara do Brasil, né? E mudando a cara do Brasil a partir da construção de uma base política que permitiu tanto ao presidente Lula como à presidente Dilma promover essas mudanças. Então, a questão do Rio de Janeiro, o presidente Lula está cuidando, ex-presidente Lula, né, que é o principal estrategista hoje do partido, ele está cuidando com carinho. O nosso presidente Quaquá vai estar, ou está hoje, com o presidente nacional Rui Falcão, que virá aqui, se não me engano, no domingo, para dialogar conosco. Eu acho que nós temos que fazer um jogo combinado com a estratégia nacional do partido, né? Porque a aliança PT-PMDB ela é fundamental para a gente continuar promovendo, né, as ações que temos promovido no país. É evidente que existem críticas, né? Eu acho que o Rio de Janeiro ele padece da falta de planejamento. E muitas vezes os investimentos privados, muitas vezes não, né, os investimentos privados caminham à frente da infraestrutura na nossa cidade. O caso de Jacarepaguá é emblemático, o problema da falta de água, a falta de planejamento, por exemplo, no setor de fornecimento de energia elétrica, que está afligindo aí o carioca, é fruto desse crescimento desordenado da cidade, que eu acho que merece um reparo por parte da prefeitura. Mas eu não chego ao nível de rompimento, né, que na verdade o que o deputado Robson coloca aqui é um rompimento com o PMDB, né, na medida uma posição mais dura. Analisa a possibilidade de romper com o PT nacionalmente e alega 2 questões. Diz o seguinte: nós não nos entendemos do ponto de vista administrativo, ou seja, não temos a possibilidade de ter mais um ministério. E também não nos entendemos do ponto de vista político, ou seja, temos conflitos regionais por conta de candidaturas. Ou seja, quando não há entendimento político nem administrativo, é melhor romper, dizem os caciques do PMDB. Como é que vocês veem essa ponderação? Eu vejo uma posição pequena. Porque do ponto de vista da grande política tem entendimento, né? O modelo de desenvolvimento para o país, né? Isso aí nós temos, o PMDB é parceiro do governo do PT na construção desse momento que o país está vivendo. Então, na grande política eu não vejo problema. Então, e se nós formos tratar 2014
né, de uma forma enxergando a árvore e não a floresta, nós vamos cometer um erro, né, que lá na frente a história vai nos cobrar. Concorda, Arivaldo? 30 segundos para concluir. Vou tentar ser rápido aqui. Não, há uma questão importante que eu acho que o PMDB precisa refletir, é entender o que a população hoje, o Brasil quer. Né? Há necessidade, sim, de uma aliança? Claro que há. Mas ela tem que se amarrar em termos de programa, de identidade, qual o projeto de nação que está em curso. Nós falamos aqui das CPs universidades privadas, que tem um problema grave, mas houve um aumento significativo no número de vagas. Então, esse programa é que se organiza a aliança, não ocupação de espaço. Né? Eu acho que esse talvez seja o erro do PMDB. Né? Vamos sentar para discutir programas de identidades. Né? Ocupação de espaço se dá como consequência dessa identidade. É legítimo, não tem problema nenhum de discutir espaço. Eu acho que o PMDB tem o seu direito. Agora, desde que ele se organize em cima de um programa de ideia, que eu tenho certeza que o Rio de Janeiro terá sua oportunidade nesse ano com a candidatura do nosso senador. Gente, nosso tempo esgotou, foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, deputado Robson Leite. Eu que agradeço, Ricardo. Prazer enorme estar aqui com meu companheiro e amigo Edson também. Muito obrigado, deputado Edson Santos. O PT tem as suas nuances, né? É um amigo, um parceiro, uma pessoa maravilhosa. Acaba entendendo, né? Sempre, lógico. Muito obrigado principalmente a você que nos acompanha pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder estará de volta no próximo domingo, às 11h15. Eu espero você. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.